Eu sou a Márcia Oliveira. Vamos hoje participar de uma conversa, né? Já queremos agradecer, eu, Márcia e o Elson, a presença aqui do Adolfo, em disponibilizar esse tempo, né, para nos auxiliar um pouco nas nossas dúvidas. O primeiro ponto, né, que gostaríamos de saber diz respeito às religiões, né, alguns traumas, bloqueios que ficaram desde o nosso passado e vem assolando aí até hoje. Sabemos, né, que possuímos muitos registros negativos, bloqueios psicológicos causados principalmente pelas religiões. De que maneira vencermos os nossos traumas causados pelas religiões, considerando que, devido à nossa evolução espiritual atual, somos conscientes de que as figuras dantescas e diabólicas criadas pelas religiões nunca existiram? Esse é um dos itens que a proposta de renovação cristã, os adventos crísticos, está apresentando para todos nós. É sempre bom nós lembrarmos, fomos nós que fizemos a história da humanidade. Então, as religiões que você citou, nós estávamos à frente, em cada época, em cada continente, em cada país. Então, nós estamos, na verdade, falando da nossa própria história. E esses traumas causados pelas religiões são inquestionáveis. Mas a proposta não vai se deter nessas questões, porque é um assunto já passado. Então, a proposta chega para renovar o cristianismo. Olha, como todos nós já sabemos, renovar o cristianismo, o ponto de partida é renovar o cristão. Então, esses cristãos que ainda estão presos a um passado de séculos ou milênios, em função dos seus traumas religiosos, esses têm que dar um salto qualitativo nas suas aspirações. Eu fiz parte de um passado, mas ninguém consegue ir no passado para modificar nada. Então, modifiquemos no presente. Então, vamos receber agora um novo impulso para a era do mentalismo. Repetindo, os traumas vão ficar para trás. Pegando a palavra do Chico Xavier, ninguém consegue voltar no tempo para começar de maneira diferente, mas nós podemos dar um fim mais luminoso. Então, esses traumas, vamos deletá-los. Não serve mais para o nosso agora, e agora nós precisamos desenvolver a nossa força interior. É a era do mentalismo, é a era da força mental. Obrigada. Bom, continuando, Adolfo, é sabido que os dogmas do catolicismo foram muito castradores, impedindo, inclusive, que a ciência avançasse, principalmente na astronomia, como aconteceu com Nicolau Copérnico, em 1543, e sobre o heliocentrismo, onde ele contesta o geocentrismo, né, atual na época. E isso confirmado em 1633 por Galileu Galilei, quase 100 anos depois, que ainda passa pela Inquisição, ainda é condenado pela Inquisição, pela mesma proposta de Nicolau Copérnico. Então, diante disso, por que o cristianismo renovado não faz apologia sobre o rigor que deve conduzir a vida de um religioso, conforme o cristianismo representado pelo catolicismo foi rigorosíssimo para com os representantes do não rigoroso Jesus de Nazaré, a ponto de não aceitar o debate? A falta de debate é um item muito, muito, muito acanhadinho para quem comunga com o universo em eterna transformação. A proposta dos adventos, que nós começamos a receber as mensagens ditadas pela espiritualidade, pelas Sagradas Fileiras, tendo Silvestre como porta-voz, logo no início, ainda em 1990, eles deram uma mensagem. Debatam, coloca todos os assuntos e vamos debater.
e não avance para o próximo assunto enquanto tiver alguém com dúvida. Isso aqui internamente, mas nós não temos o contato com a sociedade planetária. Então, esse momento agora nosso é exatamente para o debate. Nós fizemos uma gravação, um vídeo, e colocamos: vamos debater como renovar o cristianismo. E de qualquer parte do planeta, fala em qualquer idioma, escreva em qualquer idioma, nós vamos encontrar alguém que conheça, que domine aquele idioma para poder respondermos às questões. A postura da igreja no passado foi muito danosa, mas só em sabermos que nós fizemos parte dessa história, então qual é o nosso empenho agora? Vencermos a nossa própria deficiência de cada época. Nós estávamos à frente dessa realidade. Porque para nós hoje estarmos empenhados na renovação do cristianismo, nós não somos santos. Nós somos aqueles que mais criaram caso no passado. Por isso que nós estamos aqui agora. Ou seja, ou a gente conserta o nosso passado, ou o nosso passado vai nos acompanhando. E nessa fase de transição, onde bilhões de espíritos vão deixar o planeta Terra, para nós que não queremos ir, que eu não quero ir, para o planeta higienizador, então vamos tentar corrigir a nossa própria história. Atualmente, é possível que ainda tenha alguém na individualidade ou algum núcleo religioso que não admita a pluralidade dos mundos habitados, que a Terra não é o centro do universo. E essas questões todas que nós já ultrapassamos. Agora é preciso que alguém se proponha a esclarecer uma sociedade que, lamentavelmente, não recebe tanto conteúdo material, didático, para poder se desprender desse passado. Então, a gente sempre fala, o passado se vence no agora, para que nós tenhamos um amanhã mais dadivoso. Então, esse item foi difícil, mas já está bem superado. Tem alguns que ainda não superaram por dentro, embora já façam discursos, mas não se superaram internamente. Mas com a visita dos extraterrenos, as visitas dos intraterrenos, assuntos que nós falamos nos vídeos anteriores, daqui a pouco nós vamos comungar com a pluralidade desse universo habitado por homens iguais a nós. Agora, não vão ser bonitos igual a nós, não. Iguais a nós, não. Obrigada. Bom, um outro item, né, nosso roteiro aqui, diz respeito, né, de ensinar a experiência que a gente não viveu. Então, para nós servirmos de ponte entre o Cristo interno do homem, né, e o Cristo Pai, né, para que se entre, né, em sintonia, para a gente conseguir obter ensinamentos transcendentes, a gente não pode ficar preso, né, aos ditos pecados. Consta no livro dos Adventos Crísticos que aqueles que esculpiram no inconsciente o pecado, a culpa, né, e outros sentimentos inibidores, eles não terão condição, pelo menos de imediato, para despertar nos seus ouvintes o eu crístico, a força superior, né, por falta de ressonância. Então, esses, né, devem sentar na cadeira do aluno, né, ou então a gente deve para o banco do templo até a gente ficar espiritualmente curado e não se arvorar, né, a subir no púlpito na vã tentativa de querer ensinar uma experiência que ainda não vivemos. Você pode comentar esse item, por favor? Esses dias alguém fez uma pergunta similar, perguntando sobre o magnetismo. Pessoas que sobem ao púlpito para tentar representar a divindade, mas não têm experiência. E não é só a experiência desta vida. Nós somos aí seres eternos e temos um passado, uma história. Então a pessoa sobe, fala, e às vezes fala com facilidade, com eloquência, mas o magnetismo é muito raquítico, é muito acanhadinho. Então, o que é que nós já aprendemos hoje com a nova pedagogia do planeta? Outro dia assisti uma palestra do Divaldo, o próprio Divaldo falando desse item.
nós, quando estamos no púlpito, se eu estou representando ali a noção de um livro, o máximo que eu consigo assimilar daquele livro, para minha pouca evolução agora, é 7%. Eu vou repassar os 7% que eu aprendi do livro. Diz nossa pedagogia, o máximo, 35%. Então, eu tenho um máximo de 42. 7 que eu tirei, mais 7 a capacidade de... Os outros 58% depende da capacidade da alma que estiver expondo tocar a consciência de que estiver ouvindo. E aí, hoje, nós já temos na pedagogia espiritual. É a essência de quem fala tocando a essência de quem ouve. Se eu estou divulgando um ensinamento que está ainda no livro, que está nada. Enquanto eu não interiorizar o ensinamento, por isso que tem pessoas que decoram a Bíblia toda maravilhosamente bem, mas é uma memorização, não é uma interiorização para ele e a mensagem dele ir junto. Então, o trabalho agora é, primeiro, digamos assim, incorporar a ideia, para depois... Por isso que muita gente se propõe a até conduzir religiões, conduzir grupos, mas por afinidade, ele pode ter até um rebanho imenso, mas é cego guiando cego. E os dois vão cair no precipício. Como nós somos reencarnacionistas, daqui a pouquinho a gente desencarna, nós desencarnaremos, e aí vamos ver. E o que nós pretendíamos, eu não me dediquei, nós não nos dedicamos na assimilação do conteúdo moral e ético da mensagem que nós queríamos passar. É um pouco desanimador, mas sem isso nós não conseguiremos. Estamos, no máximo, levando as pessoas a treinarem a misericórdia e depois ouvir, porque não temos moral para conduzir homens aos céus. Fala, Elcio. Continuando aqui. Essa é curtinha. Com o cristianismo renovado, em que aspecto mudará o homem e a ponto de deixar de falar de Deus e passar a falar com Deus? A proporção que a gente vai evoluindo é uma coisa que também você falou que a pergunta é curta, eu vou dar uma resposta também curta. Quem somos nós? Partes não apartadas de Deus. Deus é o uno, é o todo. Se Deus é o todo, nós somos parte dele. Olha, então, se eu falo com você, você fala comigo, nós estamos falando com partes não apartadas de Deus. E aí é que vem a segunda lei da vida, que é a ética. Quando nós adquirimos essa consciência, que é a moral, amar a Deus sobre todas as coisas, essa relação social, que é a ética, passa a ser uma coisa normal. Eu admito que o Elcio, a Márcia, são partes não apartadas de Deus. Por que eu estou guerreando? Por que eu mato? Por que eu saqueio? Porque são conceitos teóricos. Interiorizou, o meu semelhante é o meu irmão, porque eu sou uno com Deus. Nós somos unos com Deus. Não há distância espacial entre nós e Deus. Estamos todos integrados. Então, qual é a proposta dos adventos? Conscientizar essa sociedade que nós todos formamos um. Como Deus é muito abrangente para nosso conceito ainda terreno e humano, então nós procuramos os líderes que melhor representaram a divindade. No nosso caso, aqui no Ocidente e na condição de cristãos, nós nomeamos Jesus como nosso guia e nosso modelo. Ou seja, vamos tentar vivenciar o que ele vivenciou, no nosso nível. Vamos tentar ensinar o que ele nos ensinou, sempre dentro dos nossos limites. E nós não temos evolução para realizar as maravilhas que ele já realizou. A partir de qual grau de evolução espiritual o ser humano tem condições, ou mais precisamente, sente-se ter autoridade moral para verbalizar sobre o sagrado? Vamos todos aí reavaliar. Nós somos partes não apartadas de Deus. Mas você tem uma experiência com Deus, vamos dizer assim, botar número, de 10. A Márcia tem 100.
o outro tem 1000. Então, o que acontece? Em função do tempo biológico, nas existências reencarnatórias, no reino hominal, nós teremos um pouco mais ou um pouco menos de experiência com Deus. Porque a evolução é primeiro o mineral, na sequência o vegetal, na sequência o animal irracional, até chegar à nossa experiência hominal. Se a nossa experiência hominal, também foi assunto desses dias, se a nossa experiência hominal é muito curta, muito pequena, nós não temos ainda a condição para representar a divindade no nível que nós gostaríamos. Nós temos o intelecto, aprendemos a ler, mas é uma coisa cerebral. Tem que ter paciência, tem que ter preparo. Por isso que muita gente se coloca na frente das religiões, não tem. Aí vem o rigor, vem. Né? Quanta gente sofreu. E a igreja, em especial, colocou lá como castigos santificados. Ou seja, os sacerdotes eram porta-vozes de Deus. Nós somos porta-vozes de um ensinamento. Pouca gente conseguiu se qualificar para se tornar porta-voz da divindade. Jesus, um anjo, ele se comunicou com vários médiuns do planeta Terra. Vários, nós temos aí, e a todo instante nós falamos. Mas, em função de 7 bilhões de encarnados no planeta, o número daqueles que se graduaram numa frequência mental a ponto de refletir para o mundo a imagem e a mensagem de Jesus é um número infinitamente pequeno. Um outro item, né, que temos curiosidade que você comentasse, está relacionado à postura cristalina. Consta no livro dos Adventos Crísticos que, embora o atual advento seja para envolver, né, um conjunto planetário, independentemente das atividades que cada humano ser estiver executando, dos sacerdotes, dos detentores, né, o automatismo da lei do Criador exigirá naturalmente uma postura cristalina, pois foram ungidos para o ministério da fé. Então, você pode comentar esse item um pouco para a gente? Então, o que acontece? Todos nós, vivemos com diferentes pessoas. E muita gente, vamos assim, pegando aqui o nosso pilar, o pilar religioso, mas o pilar social, o pilar científico, o pilar artístico, tem pessoas maravilhosas. Então, todos os pilares, inclusive não, talvez mais ainda, o religioso, tem essas almas desarmonizadas. Então, o que é que precisamos para continuarmos na Terra? Uma postura transparente. Esse negócio de ser um religioso dentro do templo, isso não funciona. E a todo tempo, dentro do templo e fora dele, nós temos pessoas precisando de ajuda, precisando de orientação. Então, que nós tenhamos a vida transparente. Mas, se nós tivermos a vida conturbada, mesmo sem ninguém perceber, o Deus é onipresente. Não cai um só fio de cabelo da cabeça do homem que o Pai não saiba, que o Criador não saiba. Então, essa vida transparente é uma vida para todos nós, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, sozinhos, né, com multidão, dentro do templo, em casa, no trânsito, em qualquer ambiente. Essa postura transparente, cristalina. Imaginemos só se nós encontrássemos o nosso Chico Xavier, que foi nosso contemporâneo, encontrássemos o nosso Divaldo e tantas outras lideranças espirituais, o Papa Francisco, o Papa João Paulo II, se nós encontrássemos, ou a sociedade registrasse, eles com posturas diferentes de acordo com as suas conveniências, ele não tem mérito, porque não tem moral ainda para representar a divindade. Então, é melhor que ele se sente, como diz o Pietro Baldi, no banco do templo e vá ouvir o sacerdote, o pregador, e tenha melhores condições para levar ou para aguçar os seus sentimentos mais nobres. Mas ele quer pular logo, eu sou um pregador. Não funciona assim. É por isso que ele não consegue atender a um programa nesse momento tão especial de transição planetária que nós já estamos vivendo. Bom, um último item, né, uma curiosidade,
Mulher no planeta? Quase não tem. Só as adventistas. Consta no livro dos Adventos Crísticos que os seres dotados, né, da razão missionária, até porque estão vinculados a essa ocitude dos seres angelicais, eles conseguem produzir nos ouvintes, né, com alvorecer de uma suavidade, até porque estão vinculados à suprema luz, né, do sol nascente, o Nazareno Mestre, acabam fazendo com que os outros se sintam atraídos, né, pela indestrutível e incorruptível força de coesão, né, do amor universal do Cristo Pai. E você pode trazer para a gente um pouco, né, sobre essa razão missionária? Nós falamos que existe... Vamos falar aqui com outra linguagem. Nós atendemos a um planejamento sideral voltado para a Terra. Então, foi elaborado pelos nossos superiores, e Jesus é o grão-mestre da renovação do cristianismo. Então, foi elaborado um planejamento. Mas as pessoas têm que estar atentas. É um planejamento sideral. Não é um planejamento da Terra, não é um planejamento de um país. Sideral. Então, é um planejamento que vem do todo para a Terra. Então, a gente tem uma ideia quantos milhões e milhões e milhões de espíritos nesse universo de Deus estão atentos a um acontecimento numa escola planetária, como é o nosso caso, passando da sua condição de primária para secundária, e, simultaneamente, separando o trigo do joio. É o momento que nós estamos vivendo. Então, é muita gente boa, muitos espíritos, né, evoluídos, ascensionados, iluminados, luminosos, muitos anjos, arcanjos. E, aliás, a proposta dos adventos é exatamente para criarmos, o mais rápido possível, intimidade com essas consciências. Porque lá atrás, alguém falar assim, olha, eu senti Jesus, eu estou dando uma mensagem, Jesus que está ditando, isso no passado ele ia ser crucificado. Agora é um processo natural. Não só Jesus, mas bilhões e bilhões de espíritos da Terra, atualmente, ou do universo sem fim, com os olhares voltados para a transformação do mundo. Então, a maior preocupação, ou o maior empenho de todos nós, é assim, diante de minha própria consciência, como eu estou conduzindo a minha vida? Porque se a sociedade não alcançar, não perceber as minhas discrepâncias, eu poderia enganar a humanidade inteira. Só não enganarei a minha consciência nem ao meu Criador. Então, a proposta do Advento, a proposta da renovação do cristianismo é isso. Colocarmos transparência na nossa condição, na condição da nossa vida. E, em qualquer ambiente, debaixo do sol, debaixo da chuva, aqui, ali, acolá, nos momentos mais difíceis da vida, naqueles mais festivos, sermos iguais. Porque não é comum. Aqui no planeta Terra, não é comum. Nós vivemos, até conseguimos dar um sorriso, de acordo com as nossas conveniências. Então, ter esse espírito festivo, o bom humor. Por que eu estou tendo mau humor? Ué, mas se eu tenho um mau humor, como é que eu me proponho a representar a divindade? Se a proposta da renovação é me levar a uma condição melhor, eu compreender a razão da vida. Ah, mas eu estou sofrendo. Não, você está com a dor. O sofrimento foi você que transformou. Você transformou a sua dor, seja lá qual for, em sofrimento. Se você se melhorar, você vai passar, qualquer um de nós, vai passar pelas mesmas dificuldades, mas não vai perder a elegância. Então, nos preparemos para vivermos com a chuva, com o sol. O que diz a nossa doutrina? Só se alcança a bonança quando a gente passa pela tempestade. Mas muita gente acha, pelo que eu estou passando na minha vida, eu estou prontinho para alcançar a bonança. Não, mas tem que passar pela tempestade com elegância. Não reclame, porque toda ação tem reação. Se eu estou passando pelo momento difícil reclamando, eu estou onerando o meu próprio karma negativo. Vamos passar com um sorriso, igual a Márcia, assim, o Elcio, sorrindo, todo mundo feliz da vida, mas
Está difícil. Ué, se fosse fácil, nós já éramos santos. É. Bom, muito obrigado. Eu e o Elson, a gente quer agradecer essa oportunidade por estar contribuindo e estamos aí. Tá bom. Olha, não deixem de debater sobre o livro novo, né? A legislação de FINA. E vamos, Ok. nós estaremos juntos daqui a pouquinho. Deus nos abençoe, continue nos abençoando para nós. Eu não quero desencarnar tão cedo, para nós continuarmos vivendo dos céus. Eu também não. Agora que está começando a ficar bom. Obrigada. Até logo. Fiquem com Deus, muita paz. Muita paz.